Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre tecnologias digitais. Eu vou começar falando sobre o mundo digital, a globalização e as novas tecnologias. As tecnologias digitais fazem parte da nossa vida, mas novas tecnologias não estão relacionadas somente à internet, aos dispositivos digitais como os smartphones, computadores. As tecnologias digitais, elas são só uma parte de toda uma revolução tecnológica que nós estamos vivendo já há algumas décadas, e é sobre isso que eu vou falar para vocês na aula de hoje. Sejam bem-vindos. Tendo em vista o mundo em que vivemos, cercados de tecnologias, principalmente as digitais, é muito importante que qualquer profissional, independentemente da área de atuação, tenha conhecimentos básicos dessas ferramentas. Sendo assim, esse estudo vai encaminhá-lo para uma reflexão sobre esses pontos e sobre outros mais amplos relacionados às novas tecnologias tão utilizadas e comentadas nos dias de hoje. Então, nós nos relacionamos com as tecnologias independentemente da área de atuação. Você pode ser um microempreendedor que trabalha em casa, sem nenhum outro colaborador, só você mesmo assim, você vai ter ali em algum momento que depender de uma tecnologia, na maioria das vezes a digital, tá? Para uma reflexão mais aprofundada e proveitosa, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional, nós iniciaremos com uma contextualização sobre o uso dessas tecnologias na sociedade atual, abordando temas como a globalização, mercado de trabalho e os aspectos da comunicação. Esse início irá ajudar a entender como chegamos a esse contato diário com as tecnologias digitais, como elas atuam em nossas vidas e como a comunicação através delas mudou o cenário mundial. Então, mesmo que você não trabalhe, que você não tenha nenhuma profissão, que você não tenha nenhum tipo de carreira, que você apenas fique em casa ali fazendo coisas pessoais, mesmo assim você vai depender de tecnologias digitais, você vai ter contato com tecnologias digitais. Mesmo que você não seja dono de dispositivos de tecnologias digitais. Então, você pode viver em uma casa, por exemplo, toda analógica, que não tem nada digital. Em algum momento, para chegar um alimento, uma medicação, algum tipo de insumo para você, a tecnologia digital vai te ajudar. É isso que a gente vai entender hoje, como a gente vive dependendo dessas tecnologias, mesmo não sendo proprietários dessas tecnologias e às vezes mesmo não tendo essas tecnologias dentro da nossa casa. Seguindo esses temas, nós vamos comentar como as diferentes gerações vêm lidando com o avanço dessas tecnologias, tanto no aspecto profissional como pessoal. As tecnologias, em suas diversas manifestações, serão então estudadas mais profundamente, descrevendo o uso e funcionamento dos dispositivos digitais e seus programas mais usados. Por fim, serão estudados os meios de comunicação, as formas de consumo e as interações pessoais através das tecnologias digitais, com suas interfaces e as possibilidades de interação entre os usuários. Entendemos que terminar esse estudo com o uso das tecnologias digitais na educação seja oportuno, já que essas mesmas tecnologias elas podem servir como instrumento de aprendizado ou um empecilho a ele, dependendo da forma que elas são usadas. Eu coloquei lá no fim um capítulo exclusivo, uma aula exclusiva para as tecnologias educacionais, porque hoje a tecnologia pode tornar mais fácil aprender, mas ela também pode ser um empecilho para esse aprendizado, como isso é o que eu vou explicar quando a gente tiver essa aula. Então, o objetivo aqui, gente, é mostrar as tecnologias digitais na vida das pessoas em suas diversas formas, para que vocês entendam como lidamos com elas e como elas nos servem atualmente, mesmo a gente achando que está distante, mesmo, eu vou passar um fim de semana no meio do mato, não vou levar celular, não vou levar nenhum tipo de tecnologia digital, porque eu vou fazer um detox. Mesmo assim, você vai sobreviver aqueles dias lá, graças a algum tipo de tecnologia.
porque até uma luz que seja gerada não de forma elétrica ou por gás ou por lenha, qualquer coisa, você vai ter acesso a isso através de algum participante, alguma organização que forneceu isso usando tecnologia. Fica muito difícil hoje no nosso mundo se desconectar. Quando falamos em mundo digital, costumamos pensar em computadores e smartphones como principais referências. Então, eu não tenho um computador, nem vou usar o smartphone, estou livre do mundo digital. Atualmente, porém, as tecnologias digitais abrangem mais aspectos de nossa vida do que conseguimos imaginar. E é sobre isso que nós vamos refletir nesse início de estudo. Na aula de hoje será estudado um grupo de conceitos presentes no nosso cotidiano e como ferramentas ligadas a eles, diluem as fronteiras entre as pessoas através dos dispositivos digitais. Então hoje, mesmo a pessoa estando a milhares de quilômetros de distância, você consegue um contato imediato com essa pessoa, tendo ali uma boa tecnologia. Quanto mais uma comunidade tem acesso à internet e aos dispositivos digitais, maior impacto ela sofre dessas tecnologias. Então, quanto mais um grupo de pessoas ou uma pessoa depende, insere essas tecnologias no seu dia a dia, mais os costumes dela se modificam. Você quer ver, por exemplo, quem tem uma casa equipada aí com inteligência artificial, chega em casa e já diz para a inteligência artificial, vamos supor, Alexa, ligue a luz, ligue o micro-ondas, encha a banheira, ligue o meu computador, coloque a TV no filme tal, e vai dando os comandos de voz necessários. Se essa tecnologia dá algum tipo de defeito, a pessoa já está tão acostumada a esses comandos de voz que às vezes ela não sabe onde fica o interruptor de ligar a luz da sua sala. Por quê? Porque ela já mudou o seu hábito, para acionar tudo com comando de voz. E então, quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente muda os nossos hábitos, e é normal. Então, esse impacto ele se revela em diversos aspectos do nosso cotidiano, causando uma transformação que se tornará mais intensa conforme o uso das tecnologias digitais aumenta, Para a Wikipédia, que é inclusive um reflexo dessa tecnologia, porque hoje nós acessamos a Wikipédia para buscar informações com muita frequência, embora professores como eu mesma tenha muitas ressalvas em relação à Wikipédia, ela tem informações verídicas, a gente só precisa ter algum cuidado, porque ela pode não ter somente essas informações verídicas, Ela pode ter informações que não sejam verídicas, que sejam desatualizadas. Então a minha ressalva é essa, mas eu nunca digo para os meus, não usem a Wikipédia, esqueçam que ela existe. É um site, que representa bem o acesso à informação, e ele fala dessa transformação digital que pode ser definida como um fenômeno que incorpora o uso da tecnologia digital às soluções de problemas tradicionais. Então a nossa vida ela está seguindo e a tecnologia está tentando melhorar essa vida. Por exemplo, eu peguei aqui um infográfico, que ele está mais focado no mundo dos negócios, mas ele mostra bem como a transformação digital influencia na nossa vida. Por exemplo, pessoas e culturas, agentes da transformação, cultura organizacional e pessoas na era digital. Então, nossa vida pessoal e nossa vida cultural está totalmente influenciada. Eu acredito que bem mais depois da pandemia, Consumidores, a gente tem hoje hábitos de consumos muito ligados à internet, a gente vai falar disso, as compras através de aplicativos, de sites. Concorrência, há uma disrupção de mercados habilitados pelo digital. Então hoje nós temos muitas opções de compras quando a gente pesquisa um produto, isso deixa a gente até meio perdido. A inovação, startup enxuta e crescimento ágil de negócios. Hoje as empresas competem muito pela inovação, e essa inovação não é só tecnológica, ela é em busca de uma tecnologia limpa também, que não agrida o meio ambiente, que não prejudique as pessoas.
os processos, que são tecnologias digitais para aumentar produtividade, reduzir custos e maximizar receitas. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que às vezes você não tem tecnologia na sua casa, tecnologia digital, mas os insumos, os produtos que você utiliza para trabalhar ou para viver, eles chegam na sua casa através dessas tecnologias. Por quê? Porque o transporte deles é monitorado por tecnologia digital, a fabricação deles também, a distribuição, o marketing, tudo que está ligado à chegada, à saída desse produto lá da fábrica até a sua casa, ou o serviço que você consome, tudo isso está muito impregnado de tecnologia. Os modelos de negócios que mudaram muito. Então hoje, por exemplo, se eu resolvo vender um determinado produto de dentro da minha casa, eu tenho uma facilidade de atingir um mercado até amplo por causa da internet, porque eu não preciso sair na rua para mostrar o meu produto, eu posso mostrar ele na internet. Os dados, né, organizações orientadas a dados e aspectos regulatórios do uso de dados. O armazenamento de dados na internet, ele tem muito mais impacto na nossa vida do que a gente pensa. Se der uma pane em determinado programa, alguma coisa de determinadas empresas, a gente fica sem luz, a gente fica sem água, serviços bancários, por exemplo, quando dá uma pane, vira o caos. A nossa vida, né? Tem as tecnologias habilitadoras. Eu vou falar dessas tecnologias quando eu for falar especificamente de novas tendências tecnológicas, né? O blockchain, o Big Data, a internet das coisas industrial, inteligência artificial. Tudo isso influenciando a nossa vida, impactando a nossa vida, marcando os nossos hábitos, transformando os nossos costumes, de uma maneira ao mesmo tempo rápida e ao mesmo tempo lenta o suficiente para que a gente não tenha noção, às vezes, desse impacto. Então vamos entender um pouco melhor essas transformações digitais? A transformação digital começou aos poucos em nossa sociedade, sendo que alguns países iniciaram mais cedo e outros ainda deram poucos passos em direção a ela. Isso porque tecnologia digital demanda investimento, mais ainda quando tem caráter de inovação, tornando mais tecnológicos e desenvolvidos os países mais ricos. E assim como acontece com os países, acontece com as pessoas, né? Quanto maior poder aquisitivo, maior poder de compra ela tem, maior acesso ela tem às tecnologias. E isso acaba também por causar uma desigualdade tecnológica. A gente vai ver melhor isso quando eu falar para vocês sobre inclusão digital. A internet comercial, que é essa que a gente conhece, ela é de 1995. E eu vou contar a história dela para vocês já, tá? Ela desencadeia, a partir dessa década, né, de 1990, uma intensa transformação em hábitos e costumes em todo o mundo. E a gente foi pegando esses hábitos assim aos poucos. Com a popularização do smartphone, que veio aliado a uma internet de banda larga, de alta velocidade, e com uma cobertura maior, a revolução se acentuou de uma maneira mais visível. Mas até então a gente tinha o quê? A gente tinha celulares que eram perto dos smartphones, não tinham praticamente nenhum serviço, né? A gente tinha computadores, tinha os notebooks, né? Mas eles estavam limitados pela velocidade da internet. Se você tinha uma boa velocidade, você tinha um bom dispositivo nas mãos, senão não. O fato é que, a partir da década de 1990, a gente tem uma transformação muito acentuada nas formas de correspondência e comunicação, principalmente após o smartphone, com WhatsApp, Telegram, as trocas de mensagens através das redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso aumentou a velocidade da comunicação, da circulação de informações e também a amplitude dessas informações. Trouxe pontos negativos, mas não vou me aprofundar nisso no momento, tá? Compras de roupas e acessórios, por exemplo, porque dá para comprar praticamente tudo pela internet.
mas a gente começou quando a gente começa a comprar certos tipos de produtos, por exemplo, roupas e acessórios como sapatos, bolsas, a gente geralmente gosta de experimentar, de ver o modelo. Só que na internet está tão mais barato que hoje é muito comum você entrar num site como a Shein, por exemplo, e comprar suas roupas, né? Comprar um sapato, comprar acessórios, não só bolsas, vários tipos de acessórios, até material escolar. Então, assim, a transformação foi bem acentuada em relação a isso, né? A alimentação, o serviço de delivery já existia muito antes da tecnologia digital, né? Comércios que entregavam produtos em casa, só que foi totalmente revolucionado, principalmente após a pandemia, né? As pessoas estavam em casa, em lockdown, e os serviços de entrega se acentuaram bastante. Junto a isso, os serviços de transporte desses alimentos e desses produtos. Os conteúdos musicais e audiovisuais. Esses eu gosto até de apresentar nas aulas, porque a mudança deles é muito palpável, é muito visível. Você chega para um adolescente que nasceu de 2010, 2005 para cá, e mostra para ele um videocassete, uma fita VHS, eles não sabem do que se trata, eles não sabem como funciona. A gente pede, coloque essa fita ali no videocassete e reproduza para mim, eles não sabem. Os CDs caíram em desuso, o DVD também. Mas tem sempre quem mantém escuta, sim. Mas hoje o consumo de conteúdos musicais, de música, ele se dá principalmente pelo celular, com programas como Spotify. Os conteúdos audiovisuais, filmes, séries, também se modificaram, principalmente com o streaming. Para o streaming funcionar, precisa de tecnologia digital e internet de alta velocidade também. Mas se você tem essas duas coisas, um bom dispositivo digital e uma boa internet, você assiste filme, série, novela, qualquer conteúdo audiovisual em qualquer lugar. Então a transformação foi radical, foi rápida e foi visível. Transporte, né? Não só transporte de produtos, mas também de passageiros, como a gente tem aí os motoristas de aplicativo, que não são mais só restritos às cidades. A gente tem ônibus, né, por aplicativo, a gente tem carona, enfim, um serviço de carona, um monte de aplicativos aí que permitem que a gente se transporte os pets, transporte mudança, transporte os nossos produtos. A leitura, por exemplo, mesmo gostando de livros físicos ainda, porque existe um comércio de livros físicos pela internet, inclusive, né? A leitura, ela, através do Kindle, por exemplo, que é um dispositivo de leitura, ela também o processo de leitura também sofreu essa modificação. E os serviços financeiros, principalmente após a pandemia, o dinheiro, né, as notas de dinheiro, as moedas, elas começam a cair em desuso. Hoje é muito comum que as pessoas não saquem dinheiro nos caixas eletrônicos. Elas pagam tudo com celular, com cartões, sejam esses cartões físicos ou virtuais. Então também está mudando muito radicalmente, né? Então a tecnologia digital, ela surgiu e ela ainda surge porque ela está sempre em transformação, né? Como um recurso caro, mas geralmente vai barateando. Então a gente tem, por exemplo, um celular, um smartphone de última geração. Daí 1 ano, 2 anos, ele já às vezes caiu pela metade do preço. Isso se dá com TV, com notebook, com vários tipos de dispositivos digitais, né? Então, logo vira uma produção em massa desses dispositivos, dessa tecnologia, e se populariza o uso e o acesso. Então, mesmo demandando um investimento inicial um tanto dispendioso, porque quando você tem uma empresa, uma organização, você fala, vou investir numa tecnologia que é top de linha, que é recente, que é atualizada, geralmente é caro, mas acaba barateando os processos e o custo final da maioria dos produtos e serviços, então vale a pena, né? Fora que diminui chance de erro, falhas, que podem ocasionar um prejuízo muito grande para a empresa.
Então, o digital nos negócios agora não é mais uma questão de otimização, mas uma questão de transformação também. Então, vamos falar um pouquinho da história da internet, porque sem uma boa internet, uma internet de alta velocidade e que tenha uma cobertura ampla, né, que chegue a mais lugares, as tecnologias digitais, os dispositivos digitais não funcionam da maneira com todo o potencial que eles são desenvolvidos. A internet, gente, ela surgiu nos anos de 1960, na época da Guerra Fria. Para quem não se lembra das aulas de história, a Guerra Fria foi uma guerra não declarada, uma guerra assim latente, até bem tensa, sabe? Entre Estados Unidos e União Soviética, né? A União Soviética, ela se localiza ali mais ou menos onde fica a Rússia hoje, só que ela englobava vários países, entre eles a Ucrânia, né? Que hoje nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Esses dois países, após a Segunda Guerra Mundial, eles começam a disputar a hegemonia mundial. Um país, que era os Estados Unidos, ele era capitalista e queria expandir o capitalismo, ele precisava inclusive de mercado, e a União Soviética tinha uma economia planificada, né, muito baseada ali no comunismo, e ela queria expandir também a sua cultura, o seu império, porque queria aumentar ali o mercado de matéria-prima, os bens de produção, né, a capacidade dos bens de produção, que eram todos estatais. Então, essa guerra, ela foi, como ela não era uma guerra declarada, não era uma guerra assim, com tiros, bombas e mísseis, ela foi avançando, entre outros aspectos, para a área tecnológica, o desenvolvimento de tecnologia. E isso tem a ver muito com uma corrida espacial que começou entre os dois países. Tanto que a União Soviética foi a primeira a lançar o satélite, os Estados Unidos correu lá e enviou uma equipe tripulada à Lua, e assim foi essa disputa ali durante as décadas de 1960, 1970. O fato é que, pensando numa forma segura de compartilhar informações, armazenar informações e fazer essas informações circularem, o Departamento de Defesa americano, ele pretendia criar uma rede de comunicação de computadores em pontos estratégicos. Até então, os computadores, eles eram ferramentas de governos, eles não eram ferramentas que a gente via na casa das pessoas, como a gente via televisão e rádio, tá? A intenção era descentralizar informações valiosas de forma que não fossem destruídas por bombardeios se estivessem localizados em um único servidor. Então, igual nós temos a internet hoje, né, gente? Hoje, se alguém for bombardear o servidor do Google ou da Microsoft, não vai destruir as minhas informações nem as suas informações que nós temos nessas empresas, porque tá praticamente tudo em nuvem, né? Hoje a forma de backup que é mais utilizada é essa, né? Antes a gente usava um pendrive, né? Enfim, tem gente que ainda usa, mas geralmente a gente coloca em nuvem, que é mais prático, mais seguro. Então a ARPA, que é a Advanced Research Projects Agency, que é uma das subdivisões desse Departamento de Defesa, criou uma rede conhecida como ARPANET. A ARPANET foi a nossa primeira internet, só que não era nossa, era deles, né? Ligada por um backbone, que é um tipo de espinha dorsal, né? Então havia aquele eixo da onde se ramificavam ali, né? Aquele circuito, aquelas estruturas de rede capazes de manipular grandes volumes de informações, e passava por debaixo da terra, o que dificultava a sua destruição. O acesso à ARPANET era restrito a militares e pesquisadores, mas não era todos os militares, todos os pesquisadores, não, era aqueles envolvidos nesse projeto da ARPANET. Os pesquisadores que desenvolveram e que seriam responsáveis por sempre otimizar os processos, né, e os militares que trabalhavam ali na defesa. Ela demorou para chegar ao público em geral, pois eles temiam o mau uso da tecnologia por civis e países não aliados, né? Que de fato, o mau uso da tecnologia a gente de fato tem. Em maio de 1995, a rede foi aberta para fins comerciais, ficando a cargo da iniciativa privada a exploração dos serviços, que é o que a gente tem hoje. Mas em 1995 a gente já tinha computadores nos lares, a gente já tinha
aquele computador de uso pessoal. Só que a internet era assim, era uma coisa secular, era muito travada, era muito lenta. A primeira internet que nós temos era discada, né? Antes da comercialização da internet, nós temos inclusive o Tim Berners-Lee, que iniciou o desenvolvimento da web em 1989 para resolver um problema de dificuldade para compartilhar informações nos computadores do CERN, que era o local de trabalho dele na época. Vários cientistas vinham de muitas partes do mundo para usar os aceleradores do CERN, mas tinham dificuldades com os documentos. Então, assim, o governo americano cria a rede interligada, mas para fazer circular com velocidade as informações nessas redes, havia muita dificuldade. E aí, esse Tim Berners-Lee começou a resolver o problema. Como? As informações estavam distribuídas em vários computadores que tinham aplicativos e linguagens diferentes, dificultando o acesso. Para resolver esse problema, o Tim resolveu usar uma tecnologia nova que estava em desenvolvimento na época, que era a internet, né? Então ele foi lá, pegou a internet dos militares, né? E juntou ali o hypertext, que era uma tecnologia emergente, também novíssima na época, né? Como uma forma de compartilhar informações. Com essas duas tecnologias, internet e hypertext, ele desenvolveu outras três tecnologias que nós usamos até hoje, tá? Que é o HTML, URI e o HTTP. Vocês já devem ter reparado nessas siglas, né? O HTML é o Hypertext Markup Language, que é uma linguagem de formatação markup da web. O URI, que é Uniform Research Identifier, um tipo de endereço usado para identificar unicamente cada recurso da web, mais conhecido como URL, e o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo usado para recuperar os recursos ligados por toda a web. Quem é programador está ciente do que eu estou falando, não é o meu caso, não sou programadora, mas, gente, esses recursos tornaram a internet mais veloz, mais eficiente do que era aquela criada pelo governo americano. Então, esses dois polos de origem foram muito importantes para a criação da internet. Só que a internet, ela foi passando por fases, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Eu deixei um videozinho no slide anterior sobre a história da internet para ilustrar melhor um pouquinho, né? E para ajudar na assimilação do nascimento dessa ferramenta tão importante e tão presente, né, no nosso dia a dia. Vamos continuar então a falar sobre a evolução da internet. Então, antes de 1999, a internet era conhecida como um local de acesso às informações no formato somente leitura. Não existia uma interação entre os sites e usuários, principalmente como nós temos hoje. Os sites apresentavam as informações, os usuários conseguiam pesquisar, localizar as informações de interesse, fazer sua leitura, e era basicamente isso, gente. Nessa versão da web não existia comunicação entre as empresas e os consumidores e não era fácil contribuir com informações. Essa internet é chamada web da informação, ou seja, web 1.0, tá? O comércio através dos carrinhos de compra que a gente tanto usa e gosta já existia. Só que o formato que nós usamos atualmente no comércio eletrônico é muito parecido, embora fosse muito parecido, ele é muito mais eficiente, mais rápido, né? E não havia o costume das pessoas comprarem produtos pela internet. Como eu disse, roupas então, que é um produto que você geralmente gosta de experimentar, nem pensar. As empresas apresentavam o seu produto em forma de catálogo, né, a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Você poderia adquirir esse produto, mas era muito mais difícil do que é hoje, mas muito mais difícil. Então, as principais características dessa internet era mais para pesquisa de informações mesmo,
de conteúdos, já haviam jogos, né? Mas o comércio eletrônico, o e-commerce, não tinha a intensidade e amplitude que ele tem hoje. Então, as características são uma web para leitura, páginas e informações mais estáticas, os portais HTML e formulários web. Aí começa a avançar a web colaborativa, que é a web 2.0, porque a falta de interação entre usuários e a web fez com que nascesse uma preocupação também, né, nos desenvolvedores. Os usuários precisavam de um local para escrever e publicar conteúdo facilmente, precisavam ser ouvidos, porque começava a crescer também o número desses usuários, e conforme eles cresciam, eles queriam ter voz. Eles queriam obter, publicar e compartilhar informações. Aí surgem as primeiras redes sociais, né, que são as plataformas de compartilhamento de informações. Havia algumas redes, inclusive, muito parecidas com o Facebook. A gente tinha ali um começo de Orkut, a gente tinha outros tipos de redes sociais que foram sendo substituídas, mas basicamente a interação era a mesma, tá? Os blogs, eles fizeram muito sucesso, principalmente nos anos 2000, eram utilizados inicialmente como diários compartilhados, depois se tornaram uma forma de publicação de informações e vários tópicos. Não que eles não sejam populares hoje, eles são, mas hoje eles têm muito mais funções, claro, né? Os fóruns, os chats de internet eram muito comuns, principalmente nesses anos 2000, nos anos de 2010. O chat do MSN, então, era uma febre, né? As Wikis, inclusive a Wikipédia, que são sites utilizados na publicação de conteúdos escritos por vários autores de forma colaborativa. Mas a Wikipédia hoje, gente, melhorou muito. Nesses primórdios de Wikipédia, qualquer um colocava informação e havia todo tipo de informação deturpada lá. Hoje a gente tem uma credibilidade maior para adquirir informações na Wikipédia, né? Então, além disso, também surgiram alguns serviços, né, que proporcionaram a interação entre computadores na internet. A Web 2.0 transformou a web de somente leitura para leitura escrita, com páginas mais flexíveis. Então, as características principais são a web para leitura escrita, blogs, wikis e fóruns. Aplicativos web, a gente já tem os primeiros aplicativos, só que a gente não tinha smartphone, então você só conseguia acessar isso por computador, notebook. E os primeiros serviços da web, serviços desenvolvidos para o usuário. Essa web foi avançando, conforme vocês viram, com o surgimento de novos dispositivos, como os dispositivos móveis, tablets e smartphones. A gente tem novos serviços, novas ferramentas para o uso da internet. E aí a gente tem a web semântica, que é uma web móvel, é uma web pessoal. Nós temos um pequeno computadorzinho em cada smartphone. Ali você consegue fazer vários tipos de atividades, utilizar vários tipos de serviços. Nós entramos na era dos aplicativos para smartphones, então a gente tem aplicativo para praticamente tudo, para você acessar qualquer tipo de serviço, para você comprar, para você vender, para você monitorar diversas coisas, aprender a cozinhar. Se eu começar a falar aqui, eu vou ficar até amanhã falando do tanto de aplicativos que nós temos. Um conteúdo muito mais dinâmico, as pessoas circulam ali pela internet com mais facilidade. Uma web mais semântica. Por quê? Porque é uma web muito mais focada em valores, principalmente individuais e pessoais, e as pessoas defendem isso na internet, né? E com serviços mais dinâmicos. Então hoje a gente tem. Até quando ela vai durar? Não sabemos, porque o mundo digital está sempre em evolução. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.